Seja bem-vindo, pessoal, ao primeiro episódio do Pode Isso, Aloísio. Eu sou o Aloísio e hoje eu trouxe aqui dois convidados muito bacanas que eu gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre um assunto interessante, um assunto que eu acho que esse primeiro episódio vale muito a pena a gente estar começando com o pé direito, que é: sou responsável pelo mercado de trabalho? Até que ponto o empresário é ou não responsável pelo mercado de trabalho? E aí eu trouxe duas pessoas que eu acho que vai compor a nossa bancada de uma maneira brilhante e vai ajudar bastante também a gente entender e também quem está assistindo entender, né? E para começar, eu vou chamar aqui o Euler, né? O Euler, que é empresário, que é coach também, e eu acho que a sua visão de coach vai ajudar bastante a gente. E o Felipe Deodato, doutor Felipe Deodato, que além de doutor, ele também coordena um núcleo de uma incubadora de empresas do Instituto Federal. Vamos começar então. Primeiro, eu queria pedir para vocês se apresentarem e a gente vai começar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Luiz, você, né, e eu me sentindo honrado por estar aqui no seu primeiro episódio. Fico feliz e Barra do Garças e toda a região precisava muito disso para que as pessoas possam entenderem mais, buscarem mais conhecimento. E eu sou o Euler Marcos Ribeiro, né, tenho 47 anos. Eu costumo dizer que eu sou filho de Deus Pai Todo-Poderoso, porque eu sou cristão. E acredito que sem ele, né, a gente não consegue ter um norte, então independente de qualquer outra coisa. Sou casado, tenho 4 filhos e moro na cidade de Pontal do Araguaia. Moro aqui na região há 15 anos. Sou empresário no segmento de postos de combustíveis e hoje eu aluguei todas as empresas para começar um novo projeto. Hoje eu sou Master Coach Trainer para desenvolvimento de pessoas. Eu acredito que os empresários, tanto os colaboradores, precisam buscar mais entendimento, mais conhecimento. E também na parte espiritual, né, que a maioria das pessoas hoje estão doentes internamente, porque independente de ter ou não dinheiro, mas sente um vazio por dentro. Então foi aonde eu falei, eu preciso buscar mais conhecimento para me conhecer e ajudar as pessoas também a buscar esse entendimento. Muito obrigado, Euler. A gente vai continuar falando, até porque eu estou com um monte de perguntas desse universo coach. Vamos falar aqui com o Felipe. Felipe, me conta um pouquinho sobre você, até para as pessoas também de casa entender, né? Tá bom, obrigado pelo convite. Eu sou o Felipe, sou professor do Instituto Federal do Mato Grosso, aqui no campus Barra do Garças. E atualmente eu estou como gestor do núcleo incubador, né? No IFMT nós temos uma incubadora de empresas chamada Ativa, e vários campi têm núcleos, né? E aqui na Barra do Garças nós temos um núcleo Dinâmica. E vem atuando desde o início do ano, mas já há uns 2 anos mais ou menos, eu já venho trabalhando como consultor técnico desta mesma incubadora e este ano assumi então a gestão, né, do nosso núcleo. Ah, legal, gente. Olha só, 2 assuntos diferentes. A gente conversou um pouquinho em off aqui, até para eu entender um pouco mais. E então, as minhas dúvidas, até para saber como que a gente linka essa questão da incubação de empresas e desse universo de coaching. Mas antes, eu queria só entender, né, o que é incubadora de empresa. Para quem não sabe, eu não sei. O que é incubadora? Por que tem esse nome incubadora? Certo. Esse nome, né, não é por acaso, é justamente de você incubar uma ideia, né, significa você apoiar ideias inovadoras, né, que buscam se desenvolver e gerar negócios criativos, né, que trazem impactos sociais, econômicos e ambientais para a nossa comunidade, né? E as incubadoras, elas prestam, então, todo um serviço de assessoramento, consultoria, apoio a esses empreendedores que possuem essas ideias, né, inovadoras, mas que precisam de um ambiente seguro para atuar. Então, hoje em dia, as empresas, existe um alto índice de mortalidade, porque muitos empreendedores iniciam, mas sem nenhum preparo, não tem nenhuma capacitação. Isso é um problema, né? A questão do preparo mesmo. Não tem nenhuma capacitação financeira, de gestão, de marketing, e muitas vezes empreendem pela própria iniciativa. Então, a incubadora, ela vai justamente dar esse apoio a esses empreendedores, capacitá-los, né? E justamente para que essa ideia atinja um nível de maturidade que possa, assim, então, ir para o mercado, né, de uma maneira mais segura, de uma maneira mais preparada para poder competir, né, com outras empresas que já estão estabelecidas e assim enfrentar todos os desafios. Deixa eu ver se eu entendi. A incubadora, ela serve para quem está começando,
Sim. O empresário, a gente está falando sobre o empresário, né? O empresário que está começando, entender como que funciona uma empresa, por exemplo, e aí vocês orientam eles, ensinam técnicas para a empresa de fato funcionar. Exatamente, principalmente aqueles empreendedores que são muito jovens, por exemplo, estudantes universitários, pessoas que acabaram de sair da universidade e que não sabem por onde começar. As incubadoras, né, são excelentes opções para essas pessoas, né? Principalmente quem tem boas ideias, porque a incubadora ela busca, né, alcançar aquelas pessoas que têm ideias que vão trazer impacto social. Né, ideias que vão trazer esse benefício para a sociedade, né? Então, a gente faz um processo seletivo, né, justamente porque a gente também tem uma limitação, né, de atendimento, a gente consegue atender até um número X de empresas. Sim. Então, a gente faz essa seleção, né, mas justamente voltada para essas pessoas que querem começar, que querem empreender, mas não sabem por onde, né? Entendi. E ela proporciona justamente esse ambiente seguro, né, para que ela consiga desenvolver essa ideia. E qual que é a idade em média que as pessoas estão abrindo empresa hoje? Porque elas não abriram empresa ainda, é isso, né? Sim, essas empresas elas não existem, né? Não existe CNPJ. Sei. No caso, elas vão ainda abrir essa empresa, né? Então elas surgem apenas com a ideia. No nosso caso, como a gente tem alunos que iniciam no Instituto Federal desde o ensino médio, a gente tem alunos que participam logo desde o ensino médio. Então a gente tem desde adolescentes até alunos que possam estar na graduação, pós-graduação. E inclusive o processo de incubação ele também é aberto e pode ser para qualquer empreendedor, não necessariamente alunos. Então, qualquer pessoa que quiser. Qualquer pessoa que tenha, né, boas ideias e queira empreender. A Isso é só aqui na nossa assim. região ou todo o IF do Brasil inteiro tem essas incubadoras? Então, o nosso Instituto Federal do Mato Grosso tem a Ativa, né, que foi uma iniciativa, né, lá atrás, desde 2004, que a gente criou essa incubadora, né, e ela existe até hoje. Entendi. Mas é uma iniciativa que depende muito de servidores que queiram, né, atuar nessa área do empreendedorismo. Então, é uma política que depende muito dessa força de vontade das pessoas que querem atuar. Hoje, a gente tem vários campi que possuem os núcleos incubadores no Instituto Federal, várias pessoas que atuam, né, como comissão técnica. Então, a gente tem uma boa equipe distribuída no Mato Grosso inteiro. Olha isso, ó. Euler, agora eu vou voltar com a palavra para o Euler. Você vê que não é por falta de conhecimento. A população pode ter acesso vamos falar assim, a uma caixinha de informações básicas para poder montar uma empresa. E isso a gente vê que é um problema muito sério no mercado. Empresários que não sabem lidar com coisas comuns, por exemplo, eu estava até comentando com você, fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? O que é DRE? O que é? Não sabe. E isso é um problema, né? Olha, sem dúvida nenhuma, Felipe, está de parabéns, né? E com esse projeto, porque a gente sempre começou nossas empresas do zero. E no início é muito difícil porque falta conhecimento, falta experiência e a gente até brinca, a gente paga caro para aprender, né? Então, e essa é uma realidade. Então, o trabalho do Felipe vai ajudar as pessoas a ter esse autoconhecimento para ver qual realmente é o segmento, porque muitas vezes eu quero montar um negócio simplesmente porque eu tenho dinheiro. E vi que para fulano ou ciclano deu certo. Mas na hora que eu passo para dentro do negócio, as coisas mudam. Vou dar um exemplo, talvez a pessoa quer montar um espetinho, né, uma jantinha, porque está desempregado, precisa trabalhar, e ele monta com amor, com carinho, faz aquela comida gostosa, mas na hora que ele começa a ganhar o dinheiro, ele não tem o hábito de gestão, ele não sabe como utilizar essa forma do dinheiro. E isso faz toda a dificuldade. O Brasil hoje é um país que mais abre CNPJ no mundo. Mas por quê? Por causa que o brasileiro é ousado, o brasileiro é corajoso, o brasileiro é determinado. Então ele não tem emprego, ele abre uma empresa. Você é dono do meu próprio negócio, é isso que fala, né? Porque não tem emprego, então você é dono do meu próprio negócio. Mas aí falta aquela segunda etapa, que a incubadora com o Felipe, com certeza vai ajudar muito essa segunda etapa, porque é a gestão do dinheiro. Pra gente, uma coisa que eu acho que para a gente continuar o assunto, vamos explicar para quem está ouvindo, escutando, vendo a gente, o que é coach, de fato. Porque existe aí um mito, um monte de coisa que não é verdade. Então vamos deixar bem claro para quem está assistindo primeiro, o que é coach e qual a importância dele, por exemplo, para o empresário. Olha, foi uma bela pergunta, sabe? Eu acho que é uma pergunta essencial. A gente tem uma dificuldade muito grande, como tem vários e vários coaches, várias e várias formações de coach e coisa rápida, e as pessoas começam a misturar coach com psicologia.
E não tem nada a ver. Coach é um método, é uma metodologia que as pessoas vão buscar ferramentas, vão buscar conhecimento, vão buscar essa situação toda para que possa ser mais rápido. Hoje eu estou no estado atual. Qual que é o meu estado desejado? Aonde eu quero chegar? Então, o que o coach vai fazer? Vai usar ferramentas, perguntas poderosas para que a pessoa mesmo identifica se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. E qual que é o trabalho do coach? É com essas perguntas, com essas ferramentas, encurtar o tempo. Se eu tenho um sonho daqui a 1 ano, com um coach, você pode conseguir com 6 meses, com 3 meses. Porque as ferramentas que o coach tem é sensacional, profissionalmente falando, isso estudado cientificamente falando. Hoje nós temos o PSC, no Instituto Brasileiro de Coach, que é onde a gente fez a formação, que é o Professional Self Coach. Você sai de lá um profissional e foi aprovado 98% da metodologia. E interessante, Luiz, que você falou em relação ao empresário, só 20% quer usar como profissão. 80% das pessoas estão ali para buscar ferramentas para aplicar dentro da sua empresa. Eu sou esse caso. Eu também sou coach. Porque a pessoa quer ser melhor empresário, ter mais humanidade com a sua equipe, entender mais as pessoas. E que a gente fala no coach, tudo são pessoas. Empresas são pessoas, esse podcast aqui são pessoas, o colaborador é pessoas, o cliente é pessoas. Então, tudo são voltados por pessoas. E nós precisamos voltar a essa mentalidade com o ser humano, que ninguém é maior do que ninguém dentro do ser humano. A gente tem uma hierarquia dentro da empresa, dentro de uma família, mas nós todos precisamos do outro. Sim, isso é verdade. E eu falo dessa questão do coach, o Felipe também é coach, a gente aqui todo mundo é coach. E quando eu fiz o curso, eu queria muito, primeiro, me conhecer e aprender a lidar com a minha equipe. Isso que você falou é muito válido. Eu quis aprender a lidar com a minha equipe e aí eu fiz o curso e vou fazer o Master Coach agora também. Exato. E isso trouxe mudanças gigantescas para o meu escritório. E é isso que eu falo, como a gente vê quem não faz isso, quem não segue esse caminho, como que leva a empresa de maneira tão... Como é que a gente vê isso, né? Antiprofissional às vezes, e é isso que eu queria discutir aqui. Quais são o que vocês veem, você, Felipe, como trabalha na incubadora, que você está lá no comecinho, você, Euler, que já está com um empresário já de certa forma formado, o que você vê de maior problema com esses empresários hoje no mercado de trabalho? Mas o que eu acho que mais falta hoje é o diálogo entre o colaborador e o empresário. Tem sim uma hierarquia, patrão e funcionário, mas eu acredito assim que as empresas precisam sentir pertencente. Todo colaborador que está ali tem que sentir pertencente. A empresa, você fala? A empresa, o conjunto, que é tanto o patrão, que é o empresário, tanto o gerente, o diretor, qual for o porte da empresa, mas todos têm que sentir pertencente dentro daquela empresa. Porque hoje, a maioria das pessoas ficam mais tempo num local de trabalho do que em casa. Então, na hora que você sente pertencente, o que é sentir pertencente? É sentir meio dono. Não está ali só pelo seu salário. Parte da empresa, né? Então, quer dizer, tem todo um sistema ali. Então, qual que é meu cargo? Qual que é o outro? E ainda tem muita rincha interna. Muitas vezes, eu não quero ensinar você para que você não possa tomar meu lugar. Então, assim, isso é uma mentalidade muito pequena. Porque eu só vou crescer se tiver alguém preparado no meu lugar. Isso é um valor, né? A empresa tem que ter... Uma coisa que você falou é interessante. Felipe, eu quero que você fale também. Quais são os valores dessas empresas, às vezes, que está ensinando, eu falo, ou está colocando no DNA dela, para o que o funcionário entenda. Você falou, a pessoa não quer passar para o outro porque, às vezes, não quer que o outro cresça mais do que ela. Isso é um valor da pessoa. E, às vezes, a empresa não tem um valor oposto, de crescer e contribuir, por exemplo. E aí acaba que você cria um ambiente de trabalho tóxico. E a gente talvez pense inconscientemente, porque não tem um conhecimento. Inconscientemente, a gente fala, não posso ensinar, porque senão ele vai chegar ao meu cargo e eu vou perder meu emprego. Sim. Mas só que é o contrário. Desde o momento que eu estou ensinando, eu também estou aprendendo e estou evoluindo. E isso vai dar oportunidade para o meu crescimento, porque o sistema todo mundo está olhando. Sim. Inconscientemente, mesmo que aquela empresa não está me vendo ali agora, mas o mercado está me vendo. Sim. Então, é aquele negócio de dar e receber, né? Uhum. Mas só que quando a gente receber, a gente tem que tomar para si. E é que muitas vezes não acontece. Vou te dar um exemplo. Se eu te der um livro para você ler
Você agradece, pega e coloca na prateleira. Nunca lê esse livro. O que adiantou você receber? Nada. Então, quer dizer, o conhecimento ficou ali guardado. Então, essa que é o certo que a gente usa na psicologia, no coach, e na PNL, porque a gente tem que receber para a gente. Né? Então, esse que é o motivo. Desde o momento que eu consegui um emprego, olha que oportunidade que eu estou tendo. Então, como que eu faço para receber para mim? É servir no próximo. É verdade. Eu acho que um dos grandes desafios, né, para quem está empreendendo é ter consciência. Porque a gente costuma dizer o seguinte, que a gente sempre começa as coisas trocando o pneu do carro com ele andando, né? Ou seja, a gente vai aprendendo no processo. Então, muitas vezes a gente recebe pessoas que têm excelentes ideias, mas aí quando vê a dificuldade de executar, às vezes desiste, às vezes perde a motivação. Né? Então, ter boas ideias todo mundo tem. Tenho certeza que aqui todo mundo já teve excelentes ideias para empreendimentos. Quem está ouvindo a gente também teve várias ideias. Mas colocar em prática, esse é um grande desafio. Isso é verdade. E ser empreendedor é justamente essa pessoa que coloca essas ideias em práticas. Né? Porque, ou seja, a diferença da inovação para a invenção é justamente isso. Invenção é quando você cria algo novo. Mas inovação é quando essa criação torna-se um produto, um serviço, né, que vai satisfazer boa diferença, que vai satisfazer uma necessidade, que vai atender um problema da sociedade. Né? E para você implementar isso, você precisa ter habilidades, né, que não são inatas. A gente não nasceu sabendo como empreender, como gerenciar uma empresa. Né? Então, muitas vezes, passar por esse paradigma, né, de que você precisa aprender, precisa se profissionalizar para ser um gestor, isso é um desafio, né? A questão da conscientização dessas pessoas. Né? Então, a gente entender que ser um empreendedor também é ser uma profissão. Você precisa estudar, você precisa se capacitar. A gente sempre tem que estar se capacitando e estudando. Sim. Isso é fato. Né? Eu estava vendo o Paulo Vieira, você conhece o Paulo Vieira, né? Falando sobre isso. O estudo, ele tem que estar no DNA nosso. A gente tem que estar estudando o tempo todo, porque a gente não nasceu sabendo nada e a gente vai continuar morrendo sem saber um monte de coisa. E é importante. A gente é uma eterna aprendiz, né? Isso é fato. E pode ver a diferença. Até brincando aqui que a gente fala no coach, existe três partes do ser humano, de empresas, porque tem o médio, que é o mediano, né? Vamos um pouco na universidade. A pessoa estuda para tirar 7, né? Para passar de ano. Então ele está cumprindo. Vamos para um colaborador. Ele trabalha, ele chega no horário certo, ele vai até o final do dia, ele faz o serviço dele. Ele passou, ele está ali na média. Mas existe aquela pessoa que não cumpre a média. Sim. Que trabalha só tira 5, que chega atrasado, que não tem responsabilidade. Esse aí, como te diz o meu coach lá, o José Roberto Marques, ele fala que é um pereba. Porque a pessoa não consegue se firmar em nada, porque ele vai perder o emprego, ele não consegue ter um bom rendimento no estudo, e tem aquele outro que a gente chama de extraordinário, que está acima da média, que é os 5% de pessoas só, aquele que dedica, aquele que empenha, aquele que quer buscar sempre o 10, aquele que trabalha depois do seu horário, aquele que fica ali para resolver o problema da empresa, sem querer nada em troca no primeiro momento. Ele está ali para servir, ele está ali para aprender, mas depois o universo, o mundo, faz a conspiração a favor da gente, é onde a pessoa tem mais sorte. A pessoa fala assim, ela não tem sorte. Na verdade, mas o que ele está fazendo para ter sorte? E a concorrência no médio é muito grande, porque a maioria das pessoas está nesse meio. Então, vamos falar no mercado, né? Aquela concorrência para quem está no mediano. É o que a gente chama de medíocre, né? Medíocre. A pessoa acha medíocre é uma palavra pejorativa, ok, mas o medíocre é isso, é você estar sempre na média. Na média. Né? E sorte é oportunidade e preparo, né? É você estar preparado quando a oportunidade chega, mas a gente nunca sabe quando ela chega. Ela vai então você tem que estar sempre preparado. Tem que estar preparado, né? Senão... E foi o que a gente falou aqui, né, Luiz? No início, a gente todo mundo nervoso, né? O primeiro podcast, né, do Aloysio, então todo mundo fica um pouco nervoso. Mas qual que é a diferença? O nervosismo é normal, o medo é normal. Mas se eu estou preparado, se eu sei o que eu vou falar, e eu tenho consciência disso, as coisas vão se ajeitando no caminho. A realidade é porque o primeiro medo da pessoa é da morte. Sim. Porque é a única certeza que nós temos, e isso é comprovado cientificamente num estudo, que o primeiro medo é a morte. E o segundo medo é falar em público. Mas por que o segundo medo é falar em público? Tem medo de falar em público. Porque não tem autoconfiança em si mesmo e talvez não tem conhecimento sobre o assunto.
E isso dá maior dificuldade. A insegurança, porque aquele frio na barriga, todo mundo vai ter. Sim. Né? Mas depois que está no palco, a pessoa que tem o conhecimento e tem um estudo, fez um curso de oratória, entende todo o sistema do palco, ele vai se adaptar. Bom, você me lembrou uma coisa, é o que eu queria saber. Eu acho que os dois podem me responder. Eu sou um empresário. Vou abrir minha empresa, seja ela do que for. O que vocês acham que é preciso para um empresário ter hoje, seja de curso, de preparação? O que vocês podem falar? Deixa o Felipe só estou falando, né, Felipe? Não, eu acho que primeiro, assim, tem que olhar para o mercado e ver se o que ele está propondo oferecer, de fato, tem uma demanda. Ah, tá. Porque muitas vezes a gente quer propor algo que o mercado não quer. E tá tudo bem, né? A gente não vai forçar as pessoas a quererem comprar nosso produto, nosso serviço, né? E, segundo, ver se aquilo que ele está propondo, se a ideia, né? Se o modelo de negócio dele está bem estruturado. Porque, por exemplo, às vezes ele quer propor algo, mas quem vai ser o seu fornecedor? Quem são os seus concorrentes? Quem são os seus parceiros? Qual é o canal de distribuição? Como que você vai entrar em contato com o seu cliente? Marketing? Às vezes a pessoa não sabe. E aí, quando ela descobre aquilo que ela não sabe, aí ela consegue identificar as lacunas, né, de formação, de competência. E é em cima disso que ela vai atuar, quando ela busca uma capacitação. Então isso é importante, logo no início já identificar essas questões, né? Entendi. Você, né? É isso aí, eu acho que o Felipe falou muito bem. E uma pitadinha a mais que eu vou colocar é o que você tem a mais para entregar da concorrência. É o modelo Canva, não é? Esse não é o modelo Canva? Isso. Porque Deus é coisa simples, mas o que eu posso entregar a mais? Porque você pode ver que tem postos de gasolina que tem superlotado e tem postos que não tem ninguém. Tem postos que abrem todos os dias e tem postos de gasolina que fecham todos os dias. Eu estou falando por causa do meu mercado, mas vamos pôr uma loja. Existem lojas que abrem todos os dias, lojas que estão lotadas de gente e outras não. Então, assim, qual que é a diferença? Qual pergunta a gente faz para a gente? Por quê? Que o mesmo mercado, na mesma cidade, os mesmos clientes, um tem muita gente, outro não. Um está abrindo, outro não. É os detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Porque talvez o atendimento, talvez a loja limpa, talvez... Vou dar um exemplo nosso, né? Posto de gasolina. Uma coisa que ajuda bastante você fidelizar cliente é uma coisa normal. Banheiro limpo. Posto de gasolina, geralmente não tem banheiros limpos. Não mesmo. Então, quer dizer, uma família chega ali, ele já vê o banheiro, ele já imagina que a comida não presta, que o combustível não presta, que não tem qualidade. Cuidado com o banheiro. E desde o momento que você tem um banheiro limpo, você já põe na cabeça do seu cliente, inconscientemente, porque já virou normal não ter banheiro limpo. Então, desde o momento que você tem banheiro limpo. Às vezes o banheiro, você vai com o mictório, não tem um funcionando, as torneiras estão todas quebradas, o piso está rachado. Aí tem cuidado com o banheiro também, é importante. É isso que eu falo. Por isso que eu falo que todo mundo tinha que ser coach. Porque quantas e quantas pessoas entram no banheiro e roubam um chuveiro, roubam uma torneira, quebra alguma coisa. Então, assim, fica aquela constância de ser arrumado sempre. Se todo mundo fosse coach, a gente olha ao lado do outro. Ele fez um investimento aqui para que eu pudesse ter qualidade, para mim que pudesse ter um banheiro bom, né? Então, assim, isso tudo é um conjunto de situações. Mas nós, como empresário, a pessoa que quer ser empreendedor, ele tem que estar acima disso. Ele sabe que isso vai acontecer, mas ele precisa estar sempre em manutenção. E assim, essas atitudes, né, que dependendo da situação, pode até ser uma inovação de mercado, né? Você imagina estar numa cidade onde todos os banheiros são sujos, né? As pessoas limpam uma vez por dia. É uma cultura da cidade. Aí de repente você chega lá e fala, não, eu vou manter sempre limpo. Isso, para aquele mercado ali local, é uma inovação. Aí o que você faz? Você estabelece um novo padrão de qualidade. Então você sai num ponto muito importante. Você sai na frente dos seus concorrentes, estabelece um novo padrão de qualidade. E aí o que isso te traz? O diferencial que você falou. E claro, você vai ter cada vez mais mercado para explorar, né? Para atender. Então. E você falou uma coisa, eu quero chegar num ponto aqui, eu estou guardando isso aqui para chegar para o último momento, que é para falar sobre isso, essa importância desse olhar do empresário para o mercado de trabalho. Mas só para eu terminar, isso que você falou da diferença dos dois mercados, eu trabalho com arquitetura, design de interiores, eu sempre falo para meus clientes o seguinte, que tem 5 pontos que a gente pode trabalhar numa empresa.
fachada, logomarca, design de interiores, que eu acho muito importante, uniformes, essa identidade visual é muito, muito, muito importante, e a questão de atendimento que aí entra pessoas e marketing de forma geral, que são 6 na verdade. Então, se a pessoa trabalha esses 6 pontos, não tem o porquê ela não ter sucesso. E o ponto de pessoas, que é isso que você está falando, entra muito coach, de você entender um funcionário, de você ver se a pessoa certa está no... Por exemplo, a gente estava comentando mais cedo aqui de colocar uma pessoa que não tem perfil de venda para ser vendedor. Aí ela vai estar trabalhando o tempo todo mal-humorada, nervosa, ela vai fazer de uma forma que tá, sabe, que o cliente que está sendo atendido assim vai falar, aconteceu alguma coisa? Sabe quando você chega no supermercado e a pessoa não fala nem um bom dia e você está passando as compras ali? Aquele tipo de pessoa tem toda uma história por trás. Deveria ter dentro de empresas grandes uma pessoa especialista para estar verificando isso, porque atendimento é uma das coisas mais importantes numa empresa. Você falou bem, só porque eu acho que nem precisa ser só empresas grandes, né? Mas em empresas pequenas hoje nós temos o coaching assessment, o perfil comportamental. O assessment. Porque na verdade, sem dúvida nenhuma, é um custo muito barato para você colocar para uma pessoa de alta confiança, de alto entendimento. A gente até falou também aqui no início, né, antes de começar, estava em off, sobre os pais que criam os filhos, falam assim, olha, eu criei meus filhos todos iguais e todos são diferentes. Sim. Por onde eu errei? Onde eu errei? Na verdade, ele já errou em criar dessa forma, porque ele tem que criar de acordo com o perfil de cada filho. Porque talvez um filho precise de algo a mais, outro não. Nós temos muitas crenças limitantes. Quando a gente está na formação de 0 a 7 anos, né, a nossa mente está em formação. Então, pequenas coisas viram um trauma. Pequenas coisas viram crenças limitantes. Eu estava vendo que a criança começa a ter trauma já quando está desmamando. Já a mãe tira um momento, deixa ela sem mamar um momento, aquilo já cria um trauma de rejeição na criança. Sim. E o primeiro trauma é antes desse, que é no nascimento. Só do nascimento já é um trauma. O nasceu, eu achei que era o tapa na bunda. O nascimento já é o primeiro trauma. Se for de parto normal, ainda tem a questão da complexão da cabeça, né? Então isso já torna um trauma. E outra, ela está num lugar seguro. Sim. Aquela criança está ali na barriga da mãe, ela não precisa se preocupar com nada. Aí ela vem para esse mundo, que para nascer ela já chora, para nascer ela já sente frio, calor. Então, quer dizer, tudo muito novo, sente fome. Então já gera traumas. E quando ela vai buscando entendimento, conhecimento, vai formando a psique, isso também gera muitos traumas. Por quê? Não porque os pais estão errados, porque a gente tem que honrar nossos pais sempre. Mas talvez falta consciência dos pais como educá-lo. Isso eu percebo, porque assim, não importa o que você vai fazer, você sempre vai trazer um trauma para o seu filho. Sempre vai acontecer um problema. Você pode criar o seu filho da pior maneira, da melhor maneira possível, sempre vai gerar um trauma. Um leitinho e danoninho. Então assim, isso que você falou, o importante é ter consciência de como que aquilo, né, impactou na sua vida, né, como que aquilo que aconteceu no seu passado está impactando hoje na sua vida. Né? O que eu vejo no mercado hoje, fazendo um link com o mercado que eu estava falando, é um monte de pessoas, às vezes, fragilizadas por conta de um passado que teve uma criação horrível, às vezes, ou uma criação mimada, sabe? A criança mimada que cresce num mercado de trabalho que é cheio de vício e leva esses traumas, essas fraturas emocionais para lá. E aí entra aquilo que eu estava falando para vocês, a principal pergunta. O que vocês acham que é mais difícil hoje nesse mercado de trabalho baseado essas pessoas que chegam assim? Por exemplo, vou dar um exemplo. Mercado de trabalho, 2 mercados, e de repente um baixa muito o preço. E aí você acha que isso prejudica de fato o mercado de trabalho? Você entende o que eu estou falando? Eu vendo água. A minha água custa R$10, você vende R$2, aí você vende por 50 centavos, muito abaixo. Até que ponto isso é saudável? Olha, uma pergunta bem importante. Lógico que tudo que você vende muito abaixo do mercado, isso vai atrapalhar o mercado de trabalho. Porque, principalmente no nosso segmento, que nós vendemos 3 produtos, nós somos obrigatórios colocar a placa para ficar bem visível, né? O Procon exige da gente. E a gente usa 3 casos depois da vírgula. Então, assim, isso também, querendo ou não, um cliente, por causa de 1 centavo, ele anda longe para abastecer, porque a mente consciente fala, está caro aqui. Isso é verdade. E se ele fosse fazer uma conta ali rápida, ele vê, não compensa eu andar mais nem 1 quilômetro para ir em outro lugar, é melhor abastecer aqui. Mas então a mente da gente, principalmente nós brasileiros, preocupamos muito com preço.
E isso faz uma diferença muito grande. Mas igual você vê a questão da água, né? Então, isso, qual que é o meu patamar? Eu estou começando agora, com certeza vai impactar o preço. Mas depois que eu mostrar que a minha água é de qualidade, que ela está sempre geladinha, que eu vendo não tem uma poeira na garrafa e outra, e isso traz uma vantagem muito grande. Vamos supor que eu vendo água no semáforo. Desde o momento que eu tenho autoconfiança, que aquela pessoa que está ali está para sobreviver, está buscando um caminho novo e vende água de qualidade, talvez eu ande 2, 3 sinais a mais para comprar dele, mesmo que seja mais caro. Então isso depende muito do início, porque o início é até na vida, é sobrevivência. Sim. Uma empresa vai montar no início, ali, né? É sobrevivência. Você nasceu, você precisa dos seus pais para você amamentar, para você tomar banho, isso. Então, o primeiro ano da empresa, ou o primeiro mês, ou os primeiros 3 meses, depende qual segmento você é, a questão de sobrevivência. Então, tudo que você vai fazer na vida tem que ter a longo prazo. Porque se você não tiver Por que eu se tornei coach? Porque eu vi que quase ninguém faz um planejamento objetivo há 5 anos. Se eu fizer uma pergunta aqui hoje, né, para os nossos ouvintes aí, aonde você quer estar daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Final do ano já sabe, né? Muitas pessoas. E muitas pessoas no final do ano não sabem ainda. Então, assim, é muito difícil a pessoa fazer um planejamento a longo prazo. Quando eu converso com os jovens de 18 anos, 19 anos, de 15 anos, de 20 anos, que ele tem um planejamento de 5 anos para frente, eu falo, esse cara vai ser bem sucedido. Por quê? Porque ele tem uma noção diferente do mundo. Porque os jovens hoje é muito instantão. Então isso, o imediatismo da nossa isso é muito preocupante. Muito, Então, isso que eu falo, por isso que eu falei, eu preciso ajudar as pessoas. Mas é uma complexidade hoje para você lidar. Por isso que a ideia desse podcast é também tentar ajudar essas pessoas também. Porque o que acontece? Eu vejo que tudo não é tão simples quanto parece. Hoje em dia você ter uma empresa não é simples. Você ter funcionários, lidar com pessoas. Hoje em dia, dependendo do que você fala para um funcionário, você pode levar um processo. Entendeu? E aí você não pode, tem que aprender a lidar com ele, você tem que aprender a lidar com finança, tem que aprender a lidar com essa parte financeira, marketing, meu Deus do céu. É uma coisa complexa pra caramba. Você tá falando aí de instantâneo. 3 segundos num vídeo influencia. 3 segundos. Mas o que eu percebo assim, queria só voltar um pouco na questão anterior, que é importante assim, tanto o empresário perceber, mas também ele educar o seu mercado também, né? Da diferença de preço e valor. É verdade. Porque o preço é aquilo que você paga e o valor é aquilo que você recebe, né? O benefício que você tem com aquilo. Aquilo que você percebe também, né? E isso é importante para explorar a estratégia de marketing, que as empresas muitas vezes não se importam com isso. Então, às vezes você está cobrando um preço alto, mas o cliente pergunta, mas por que eu estou pagando esse preço? E aí, no caso, é o empresário que falhou ao não comunicar isso na sua estratégia de marketing, no momento que está vendendo. Porque é muito fácil chegar e oferecer um serviço maravilhoso com preço alto, mas aí o cliente não percebe. Então, isso acontece muitas vezes. E assim, quando a gente fala de produto físico, é uma coisa. Porque o produto ele já vem com um preço, uma precificação da indústria. E quando é serviço? O serviço eu estou me lançando no mercado, seja como arquiteto, como coach. O coach ele tem uma base ali, né, que você tem que cobrar também. Mas a pessoa que está começando, dependendo do mercado que está cheio de funcionários, de colegas de trabalho, vamos falar assim, ele começa... Eu conheço gente que cobra menos do que 30% do mercado até hoje. E aí sabe o que acontece? Essa é a minha preocupação. A pessoa começa cobrando barato demais, né? Ela não vai conseguir subir de uma vez porque a cultura de todo o mercado aquilo é barato. O mercado, água é barata. A água é R$1. Para que eu vou pagar 5? Ou para que você entendeu? Ela molda. Eu acho que o empresário ele acaba moldando todo o mercado de trabalho quando ele faz isso, porque todo mundo vai acostumar a pagar aquilo. Não vai conseguir subir. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que eu vejo é que ele pode quebrar todo mundo numa brincadeira dessa. Porque ele não tem noção, porque aí o que acontece? Para você querer ter um salário bom por mês, ter um valor para se manter por mês, quantos clientes você tem que pegar? Se for serviço. Quantas águas você tem que vender para você ter um lucro por mês? Esse é o maior problema que eu acho. Aí vamos voltar até no que o Felipe falou lá no início.
Você disse assim que é muito difícil, né, viver no mercado, porque você tem que fazer vários outros trabalhos. Sim. Mas a água, né? Eu vou te dar um exemplo, uma história minha real. Eu fui fazer uma caminhada de São Luís de Montes Belos a Trindade a pé. E eu já tinha feito essa viagem várias vezes. É um compromisso que eu já tinha feito há alguns anos, dá 100 quilômetros. E aí eu falei para minha esposa uma vez, não, pode voltar, eu estou tranquilo, vou rodar a noite inteira. E aí me deu muita sede. Muita sede. E eu comecei a pedir a Deus que eu achasse uma garrafinha com água jogada na estrada. Meu Deus. Entendeu? Porque eu queria matar a minha sede naquele momento. E se alguém aparecesse ali vendendo essa água por R$100, eu não compraria. Tem lógica. Entendeu? Então, assim, agora Isso é valor. Isso é valor. Né? Então, essa é a situação. Agora, assim, qual que é esse o detalhe? É porque nós pensamos muito que tudo é difícil. Mas eu falo para o meu filho, ele está trabalhando e aí ele fica naquela mesmice dele. Ele tem que levantar todo dia cedo, ele tem que trabalhar todos os dias, ele tem que voltar, aí ele não aprende, ele fica ali, nas mesmice. Aí é onde fica a diferença no meu ponto de vista. Por que eu não me esforço mais por um tempo para eu poder ter uma qualidade, para eu poder me alavancar? Eu saí daquela parte da sobrevivência para uma carreira. E entra o planejamento também, né? E depois de uma carreira, eu passar para a missão. Porque, na verdade, é o seguinte, se eu gosto de trabalhar, se eu sou apaixonado por trabalhar, isso já não vira mais serviço, já não vira mais trabalho. É prazer, né? Isso já é prazer. Então, como que eu faço isso? Eu trabalho na minha mente. Porque minha mente não sabe o que é certo e o que é errado. Minha mente não sabe aonde é o paraíso. Porque nós temos esse ditado, né? Você vai para uma praia bonita, você vai para tirar férias, eu estou no paraíso. Mas se você estiver devendo, cheio de conta para pagar e foi para ali, está ali todo angustiado. Você não vai aproveitar nada. Então não vai aproveitar. Então, isso que nós precisamos ter consciência, até quanto tempo? Aonde eu volto a falar quanto o jovem pensa a longo prazo. Eu estou mudando de carreira. Então, assim, para mim é muito novo. Eu estudei pouco lá atrás. Eu fiz ensino médio, fiz técnico em contabilidade e pronto, não fiz uma formação. E aí, depois de 20 e tantos anos, eu volto a estudar. Então, isso é um desafio muito grande, né? Estudar teologia. Tem que ler bastante, tem que interpretar bastante, tem que fazer outras coisas. Aí você vai para o lado do coach, volta para o serviço. Eu sempre doei o meu serviço. Né? Na empresa, a gente começou a trabalhar, a empresa foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu fui perdendo a conexão com os funcionários. E eu não queria isso. Aí nós criamos, entre aspas, o dia com o presidente. Nós tínhamos 300 funcionários, então o que eu fazia? Eu ia para a empresa, chamava ele sem saber do coach, nem que existia coach, né? E chamava ele para falar do quê? Da vida pessoal dele. Se ele era casado, se ele era solteiro, se ele era filho, se era isso. E ali nós envolvendo. E nesse processo, a pessoa começa a se abrir, começa a fazer o rapport, começa a ter aquela intimidade, aquela confiança, e ela começa a contar as dores dela. E como você consegue ouvir as dores, você começa a ajudar e ter aquela clareza para ajudar. Sim. E a gente percebeu, um funcionário, quando tem uma base familiar, ele rende e produz muito mais dentro da empresa. E quando não tem, ou está desgastado no casamento, ou brigas com os pais... Você vê como influencia, né? Isso influencia diretamente no profissional. Isso é muito importante, muito importante. Lá no nosso escritório a gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas também, até porque nós vendemos serviço lá. E por vender serviço, o funcionário que está trabalhando em cima daquilo, querendo ou não, ele passa, se ele tiver ruim, ele acaba passando. Então, eu tento sempre trabalhar a questão dos valores da empresa. É uma outra questão que eu não vejo muitas pessoas trabalhando. Eu acho tão legal quando eu chego numa empresa, porque a gente também trabalha com o Sebrae, então a gente tem muito acesso a empresas aqui. É muito legal quando eu vejo que a empresa tem valores, tem aquele conjunto de valores e tenta passar para o funcionário, está sempre assimilando aquilo cada vez mais. Como isso é legal? Mas isso é complicado, porque assim, muitas vezes a gente vê as empresas tendo valores, eles pensam isso, fazem a missão, a visão, mas na hora de colocar em prática, esquece. Então, isso é verdade, esse valor, essa missão, a visão, né, quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente monta tudo isso. Isso tem que ser vivenciado. E quando eu digo vivenciado, é fazer parte da tomada de decisão. Então, por exemplo, há um conflito entre funcionários. Como que aqueles valores podem ajudar a solucionar esse conflito? Há uma situação com o cliente. Como que essa visão, essa missão que foi pensada, entra nessa tomada de decisão? E isso, muitas vezes, os empresários, gestores, eles esquecem. E aí o que acontece? Viram apenas uma placa, uma palavra, uma frase bonita ali na parede,
E os funcionários percebem isso. Sim. Né? E isso gera, na verdade... E assim, tem muitas pessoas que falam assim, essa empresa não tem cultura. Isso é errado. Todas as empresas têm cultura. Acontece que algumas culturas são benéficas para todos, né? Outras não. E isso estimula uma cultura que é negativa para a empresa. Né? Não existe esse negócio de falar que a empresa não tem cultura, é verdade. Sim, isso, né? O funcionário vai olhar para aquilo e a primeira coisa que vem na cabeça dele é a hipocrisia. Porque você está querendo me vender uma ideia bonita no papel, mas na prática eu não estou percebendo isso. Então é importante o empresário, né? O empreendedor, ele ter essa visão de líder, né? E pensar nos funcionários, né? Como parte dessa equipe, não como uma pessoa de cima para baixo, né, que às vezes esquece. A gente percebe isso, né, que muitas vezes não é nem porque a pessoa está agindo de má fé, é porque às vezes é o perfil dela, mas às vezes ela não percebe também, né? Principalmente os dominantes, né? Por isso que é importante ter consciência sobre essas questões na empresa. Olha, o que eu sempre falo e entendo, desde a gente começou há 25 anos atrás a empreender, primeiro ponto, a maioria dos empresários monta a empresa pela sobrevivência ou pensando só no lucro, pensando só no dinheiro. E o que eu acredito que tem que ser mudado na mente do empreendedor, do empresário? Ele entender que precisa ter propósito. Qual que é o propósito da minha empresa? Vou te dar um exemplo claro também da empresa que nós montamos em Bom Jardim de Goiás. Quando a gente comprou o terreno, abriu a área e começou a construção, todo mundo achou loucura. Como que você vai montar uma empresa desse porte numa cidade tão pequena? Sim. Mas nós também tínhamos conhecimento, nós não estávamos fazendo loucura, nós tínhamos conhecimento da rodovia, nós sabíamos do potencial que a rodovia tinha. E a concorrência em postos de gasolina de rodovia ainda ela é muito firme, muito acirrada, porque o maior preço hoje para a transportadora é o combustível, é a maior despesa. Sim. Então, um centavo para quem compra muito se torna muito dinheiro. Então, é um pesado. E outra, quanto maior a empresa, mais despesa você tem, mais um custo operacional é maior. Sim. E aí a gente, primeiro, buscou todos os funcionários para a construção da cidade. Por quê? Porque a nossa empresa tem um propósito, ajudar aquele município. A nossa empresa contratou 50 funcionários. Então, se tornou a maior empresa da cidade. Desmamou, entre aspas, né, a prefeitura, que é a maior empresa do município, porque outras pessoas que viviam de diária, fazendo limpeza em casas, trabalhando de doméstica, voltaram para ali. E aí nós tínhamos uma mentalidade, eu e meu sócio, muito capitalista assim, e muito dominador. Nós queríamos que passasse tudo pela nossa mão. Mas ali a gente teve um sentimento que tinha que mudar. Uma cidade de 10 mil habitantes, né, teve mais de 400 currículos entregues. Nossa. Nós contratamos 50 pessoas. Então isso deu um ban na cidade. E aí depois de 3, 4 meses as pessoas chegaram, olha, eu consegui comprar meu lote, já dá para pagar a primeira parcela, eu consegui comprar uma moto. Então tanto que nós ajudamos aquelas pessoas. E aí foram onde nós tivemos consciência que nós precisaríamos montar mais empresas para ajudar mais pessoas. Então, desde o momento que teve um propósito, fica diferente. Nós não pensamos no lucro somente. Nós pensamos em ajudar a cidade. O lucro é o último. Quando a gente fala hoje, né, nas imersões que a gente participa, que é o Mindset Milionário do IBC, ele fala muito no sete potes das prosperidades. E o último pote, que é o dinheiro. A gente tem vários caminhos, né? A gente tem que preocupar com a saúde, nós temos que preocupar em presentear a gente, nós temos que preocupar em família. Então, são vários processos para a gente pensar na prosperidade plena. E a gente, como muitas vezes também nós abrimos um negócio e pensa que não pode dar errado e só foca no dinheiro, o dinheiro você passa por cima das pessoas. Sim, então, verdade. desde o momento que você coloca um propósito maior e deixa o dinheiro em segundo plano, você consegue fazer a sua empresa render mais. E quem coloca o dinheiro em primeiro lugar, 90% das empresas, igual 75%, naqueles últimos 5 abre hoje, com 5 anos, 75% das empresas quebra. Quebra, é verdade. Fecha. Por quê? Porque talvez falta propósito, falta gestão, falta conhecimento. E assim, isso muda tudo. Atualmente as incubadoras elas estão muito preocupadas com esses empreendimentos de impacto, né? Que não é só olhar a viabilidade econômica, né? Essa questão de viabilidade econômica é uma visão muito antiga, é retrógrada isso.
Porque o empreendedor, né, os empreendimentos, eles têm uma função social. E não é somente oferecer produto e serviço de qualidade, mas também tem essa questão, né, de gerar renda, de gerar emprego. E não só emprego direto, mas também empregos indiretos, porque, por exemplo, o posto, quando ele vai para uma cidade, ele também gera demanda para o comércio local, porque ele precisa abastecer a lojinha de conveniência. Né? Ele gera demanda, por exemplo, para a distribuidora de água, que às vezes ele pode fornecer ali outros serviços. Então, pensar dessa maneira mais múltipla, e isso é importante para o empreendedor. Né? Ele entender que ele está ali dentro daquela comunidade, daquela cidade, não como um agente individual, mas assim como uma pessoa, né? Uma empresa que vai ter conexões, e isso vai gerar o que a gente chama na economia de um efeito multiplicador, né? Quando o investimento ele gera outros investimentos, no fim toda a sociedade é beneficiada, porque outros empregos são gerados, renda é gerada, outras empresas vão abrir e, no fim, a qualidade de vida de todos vai melhorar, porque vai ter mais impostos sendo cobrados e aplicados na sociedade, vai ter mais educação e assim, em algumas regiões a gente percebe isso, que o empresariado ele tem essa visão diferenciada, em outras não. E aí é quando a gente vê, por exemplo, lugares que não progridem, que não se desenvolvem, e lugares que você vê se desenvolvendo, né? E a gente se pergunta aquela questão, né? O que um está fazendo diferente do outro? Né? Essa percepção lá é importante, essa proposta de valor é importante também. Isso é muito legal. E deixa eu te falar, diante de tudo isso, existe um modelo, um funcionário ideal para a gente contratar? Ou vocês acreditam que qualquer pessoa pode ser contratada desde que se encaixa no perfil? Como é que seria? Olha, eu acredito muito no ser humano. Eu acho que toda pessoa tem capacidade. Talvez uns mais rápidos, uns mais lentos, mas do momento que a pessoa tem interesse, tem vontade, ele consegue. Lógico que hoje a gente trabalha muito buscando um perfil comportamental para facilitar o processo. Que você vai andar assertivo, né? vai ser mais rápido. Mas todo perfil tem o seu local. Eu também não posso colocar uma pessoa que é comunicadora para ser um analista, fechado numa sala para mexer com papéis. Ave Maria. Então, quer dizer, ele vai se frustrar ali dentro. E a mesma coisa vice-versa. Né? Você pegar uma pessoa e colocar para sair para vender, sendo que ele não se sente muito bem com isso, porque não é o perfil dele. A pessoa adoece. Então, então a gente tem que entender os perfis. É muito barato o custo, né? Uma análise, uma devolutiva de um perfil comportamental para um empreendedor, até mesmo para um colaborador, para uma família. Olha, mas a minha esposa, nós somos totalmente diferentes, né, no perfil comportamental, mas nós dois se encaixam desde o momento que a gente entende um ao outro, porque você respeita o espaço do outro e vai se complementando. Então, são situações que isso também é num local de trabalho, isso também é entre roda de amigos. Quais são os valores que você quer que a sua empresa tenha? Eu quero que tenha criatividade, respeito, sei lá, amor com o outro. Você cria aquele conjunto de valores e você passa todo, sei lá, semanalmente, diariamente. Só porque, na verdade, eu acho que tem um ponto antes nisso. A gente tem que ser exemplo. Com certeza. Não é verdade eu querer que a empresa seja amor, mas eu estou sendo amor. É verdade. Então, o exemplo mata qualquer situação. Então, porque eu estou sendo exemplo para... Quando eu fiz 40 anos, meus filhos estavam começando a virar adolescente, e aí eu decidi parar de beber bebida alcoólica, totalmente, radicalmente, por vários motivos, e um desses foram esses. Eu não quero ser um exemplo para o meu filho de bebida. Sim. Como que eu falo para ele não beber, não dirigir, sendo que eu bebo e dirijo? Você é o bebo não, então ele é diferente. Não, então eu vou ser um exemplo para ele. Então essa foi a minha tomada de consciência que eu tive. Na empresa, a empresa te conhece todos os dias. Você passa e fala bom dia, boa tarde, você sabe o nome dos seus colaboradores, você trata ele com respeito, com amor. E como você vai provar que realmente esses valores, foi o que o Felipe falou, está lá uma frase bonita, mas eu estou cumprindo isso? Então, essa que é a diferença. E aí é onde que eu falo a questão do coach. Mas isso também não tira a importância, né? Nós temos que tirar o julgamento de qualquer ser humano que está ali. Um exemplo, talvez um ex-presidiário. Ele precisa de uma oportunidade, um ex-drogado. Nós trabalhamos muito hoje com dependente químico. Então, assim, mas na hora que ele vai para uma clínica, ele volta, cadê a oportunidade para ele trabalhar? Quem vai abrir essas portas para ele? Então, se o empresário não fizer isso, como que vai voltar para o ambiente de trabalho? Mas quem é que tem coragem e confiança de fazer isso? Medo. Entendeu? Mas é isso que a gente tem que criar isso na nossa mente. Que nós estamos aqui para servir todos os dias. É tão complicado, essa é uma questão tão sensível. Imagina você como cliente,
numa cidade pequena, vamos falar assim, e tem uma pessoa que é ex-presidiário e você vai comprar na loja e tá ele atendendo? Pra gente, nós somos pessoas esclarecidas, entendeu? Mas tem gente que não pensa assim, e é isso que às vezes é complicado, colocar na cabeça das pessoas, como as pessoas hoje em dia são Mas as preconceituosas. pessoas não precisam saber também, né? Não é uma pequena. coisa que você... Né? Mas eu tenho um exemplo claro disso, né? Não sei se vocês conheceram o Cleito, do Caixote. Sim, faleceu né? há pouco tempo. Faleceu há pouco tempo, teve um problema com um infarto. Mas ele ficou 2 anos em Bom Jardim trabalhando para nós. Sem droga nenhuma. E ele, como diz, você vai ver a origem dele, né? Família simples, com dificuldade, morava numa casa muito simples. Então, quer dizer, 20 anos, 30 anos na droga. Aí nós tentou várias vezes, levava ele para a clínica e voltava para cá, começava a usar droga. Levava, voltava. Aí nós tivemos essa ideia, vamos levar para uma cidade vizinha, lá a gente vai lá um local de trabalho. Ele ficou 2 anos sem drogas. Nossa. E assim, lógico, a gente via que ele tinha algum problema já psicológico mesmo, ou mental, porque ele repetia muitas coisas, ele falava, mas era um meninão. Mas era muito mais gente elogiando o trabalho do que falando mal. E no início foi muito difícil, porque ele falava que tinha AIDS, que ele estava com AIDS, ele usava isso na vida para pedir às pessoas, eu não posso trabalhar porque eu tenho AIDS, ninguém me dá a oportunidade, tal. Então ele usava isso estrategicamente para conseguir algum dinheiro. Né? Só que o que nós tivemos que fazer? Fizemos um exame, provamos para ele, para a sociedade, que ele não tinha AIDS. Então isso tudo é um trabalho, mas você está disposto a pagar isso? É verdade. Então ele ficou 2 anos, aí depois ele voltou, porque a gente alugou o posto, ele ficou mais 6 meses lá, aí desentendeu, porque tem vários fatores, né? E ele voltou para cá e aí voltou para a droga. Mas então, assim, são situações que a gente precisa ter essa tomada de consciência. Sim, Quanto mais a gente ajudar as pessoas, mais o mundo será melhor. Isso que você falou é importante, é exatamente o tema, né? Quer dizer, a importância do empresário, se todo mundo tivesse essa atitude de realmente pensar nos outros, nas pessoas, porque não é só o preço, não é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, igual você falou, é o último ponto, né? Nossa, e aí você acha hoje, você como coach, né? O Felipe falou um pouco, eu também quero saber lá no começo, mas hoje o coach, quais são os principais problemas que você vê que o empresário tem e não consegue resolver? Eu acho que é a alma mesmo. Por que eu falo isso? Porque na hora que a gente falou desses 3 pilares, né, que a gente falou em relação à questão do ser humano, que o primeiro ponto está lá no nível da baixa, está em mediano e está extraordinário. Eu jogo um ponto a mais, que é o meu novo trabalho que eu vou fazer agora com as lives, em relação a isso. A pessoa tem que ser sobrenatural. O que é ser sobrenatural para mim? É usar o seu interior. É deixar o seu Deus interior agir mais. Porque desde o momento que você deixa o seu Deus interior agir mais, independente de crença, de religião ou que não acredita, mas a pessoa quando tem fé nele, ele transforma vidas. Porque automaticamente, se eu auto me conheço, se eu trabalho para isso, e eu como empresário começo a me colocar no lugar do outro, as coisas mudam. Sim. Porque aí eu vou ver a origem. É por isso que eu falei a importância de você conhecer a fundo o seu colaborador. Sabe se ele é casado, se é solteiro, já foi casado 10 vezes, nenhuma vez, se tem filhos, não tem. Isso traz muita autoridade e pertencimento dentro da empresa. Então, o que eu acredito que hoje falta, principalmente para os empresários, é ele ter ciência que precisa de pessoas e precisa de formar essas pessoas. Porque hoje, né, eu e meu sócio do cliente, nós temos hoje juntos, né, entre eu e ele, quase 20 postos de combustíveis. Mas nós podemos ter 40, talvez 100. Por quê? Mas porque falta pessoas que realmente está dedicada, que está empenhada, que quer aprender, que está dando o seu sangue ali para aquela empresa. Porque no primeiro momento a pessoa sempre acha que está trabalhando mais do que ganha. Isso é verdade. Então assim, e aí as pessoas querem mais e mais e mais. As pessoas querem status, as pessoas querem foto no Instagram, quer foto no Facebook, quer a mídia, quer as redes sociais. Mas enquanto a pessoa entende que eu estou aqui para somar com você, eu quero conhecer tudo aqui dentro, isso faz uma diferença muito grande. Então, desde o momento, quanto mais pessoas a gente conseguir evoluir como ser humano, deixar de julgar e ser curioso para entender. Eu acho tão bom quando eu encontro um dono de posto, que eu vejo que ele está indo muito bem e trabalha totalmente diferente de mim. Eu falo, gente, eu estou curioso para entender como que é que ele faz para chegar lá. Não por concorrência, mas por admiração. É por admiração. E assim, não tem essa coisa de separar vida pessoal e profissional. Você passa 1/3 da sua vida dormindo, outro 1/3 no trabalho e o outro 1/3
né, fazendo qualquer outra coisa, né? Muitas vezes almoçando, pegando ônibus, indo para o trabalho, estudando. Então, assim, a vida pessoal, a vida profissional está muito interligada. A gente esteve, né, nessa pandemia em home office, então as barreiras, os limites entre vida pessoal e profissional foram totalmente destruídos, né? Você estava lá trabalhando, seu filho vinha, subia em cima de você, você terminava uma função, lavava a louça, né? E muitos empresários passaram por isso, muitos trabalhadores, né, passaram por isso. E isso é só para mostrar que a vida da gente não tá... A gente não entra na empresa e tira um chip pessoal, guarda e coloca o outro funcionário e continua, né? Infelizmente, a gente vai para o trabalho, a gente leva os problemas, né? A gente leva os problemas do trabalho para casa e tudo isso é uma questão que se conecta, né? Não é uma coisa que separa, né? A gente não é desse jeito que funciona. Então, o empresário precisa entender isso, né? Entender que aquela pessoa, ela tem as suas complexidades, né? Tem essas questões pessoais e que pode sim ser levado em consideração. Muitas pessoas hoje pedem demissão justamente porque às vezes o chefe não ouviu ela num dia que ela queria desabafar alguma coisa. Ou às vezes não atendeu alguma demanda, às vezes a pessoa chega atrasada porque tinha que resolver um problema. Muitas pessoas às vezes se demitem por isso, largam do emprego. Humanidade, né? Parece que falta humanidade nessa buscam empresa. outras oportunidades porque não vem sentido ali. E o sentido muitas vezes não é o monetário, às vezes é o respeito, né? A pessoa entender as dificuldades que está tendo. Mas é tão complexo. Isso é um problema, falta de humanidade, você falou, falta alma, né, nas pessoas. Uma outra coisa que eu acho que falta muito em empresas é qualidade. O próprio empresário ele não está preocupado com a qualidade do próprio serviço, ele só quer fazer. Não importa. Isso a gente vê muito na construção civil aqui da nossa região, bastante. Vemos também em outros setores. E assim, eu ouço as pessoas falando isso o tempo todo. Falando, mão de obra hoje está difícil, né? É uma frase que se instaurou na cidade, instaurou em certas regiões, e é horrível você ouvir isso. Porque você confia em quem? Se está todo mundo falando que mão de obra é difícil, né? É por isso que a gente tem que mudar essa crença e volta mais uma situação, né? Oportunidade para nós. Sim. Como profissional coach, como podcast, é orientar e ajudar essas pessoas. Sim. Por que a mão de obra está difícil? Porque valorizou muito, a qualidade talvez diminuiu, porque todo mundo está num rodízio para terminar um e começar o outro, faltando mão de obra. Então, barato demais, que era o que eu estava falando. Querendo ou não, também muda muito a situação. Porque do momento que tem muito mercado e pouca mão de obra, vai ficando escasso e vai aparecendo mais profissionais que não são profissionais, Sim. que não estão preparados para o mercado. E a questão é essa, volta para esse segmento. Eu alego claramente, se as pessoas hoje se conhecessem, respeitassem o espaço do outro, né, o mapa do outro, a ciência do outro, isso mudaria totalmente. O nosso mundo seria um mundo paraíso. Sim. Porque todo momento que eu respeito a outra pessoa e quero aprender e quero voltar para isso, você vai conseguindo moldar mais gente e aí todo mundo vai se complementando um com o outro e ajudando um ao outro e o nosso mundo vai ser melhor. E aí vai diminuir a falta de mão de obra, porque eu vou de etapa por etapa. Você que está na rama de construção, se você tem um pedreiro, um mestre de obra muito bom e que você confia plenamente nele, você espera 6 meses para começar uma construção. Porque aí vem valores, caráter, vai entrar para dentro da minha casa, vai mexer nas coisas, eu tenho plena confiança, tem minha mulher, tem meus filhos, tem isso. Então são vários fatores que não era para ser assim. Sim. Né? Era para ser todo mundo dessa forma. O caráter tinha que estar acima de tudo. Por isso que eu falo que o caráter está acima da religião, está acima da família, está acima. Porque se eu tenho um caráter mesmo, se eu honro todos os meus princípios e as leis, é totalmente diferente. Então falta esse conceito. Por causa de falta de conhecimento. Sim. Vou te dar 2 exemplos. Uma vez aconteceu, né, uma pessoa foi presa porque estava na casa de um traficante. E aí o pai dele chegou e falou para mim, o cara não tem ideia, por que não pensa? Na hora que vai para casa, ele tinha que sair de lá sem fazer nada. O cara quer fazer trem errado, faz certo. Então, olha o conceito que o pai estava tendo para o filho, olha o conselho. Ele pode fazer errado, mas faz bem feito. Então, esse é o primeiro. Como que um filho vai crescer diferente? E a outra coisa é de um funcionário. Um funcionário estava na empresa, jardineiro, aí surgiu a oportunidade de ele pegar uma maquinazinha e levar o lixo para outro local.
O patrão pediu, ele falou, não, isso não é meu serviço. Eu não ganho para fazer isso. Tem muito. Então, querendo ou não, ele deixou de aprender outra coisa de graça, sem ter nenhum custo, mas porque não é meu, eu não ganho para isso. Vejo é isso. Então, quer dizer, o que falta? Falta conhecimento. Porque a crença limitante dele está ali. Eu estou aqui para fazer esse serviço, estou aqui para fazer esse serviço, mas eu não vou fazer isso porque isso não é, eu não estou sendo pago para isso. E aí, o que acontece? O dono da empresa vê aquilo, vê uma pessoa que não tem, às vezes, não é nem proatividade, não consegue se encaixar na empresa. Porque o que custa, às vezes, você pegar e falar... Tudo bem, gente, existe limite para isso. Eu não estou falando para a pessoa assumir uma nova função. Mas ir ali fazer sabe, vou mover isso aqui para cá, porque eu estou aqui, não custa nada fazer. Tem gente que não faz. Lavar um prato. Às vezes, você está numa empresa onde, por exemplo, não tem copeira. E aí, todo mundo é responsável pelo seu... talher, sei lá, pela sua sujeira. Mas chega num dado momento, você vê que tem uma coisa suja ali, às vezes a pessoa não lava porque não é serviço dele. Isso é muito comum. E é complicado porque é cultural. Como é que a gente lida com isso? Isso, o coach. Né? Com o coach. E uma das coisas que mudou, gente, a gente já vai entrar já para começar a entrar na parte final aqui. Ô Isa, depois você tirou a foto, nossa, a fotinha. Eu queria entrar agora nessa parte mais final. A pandemia mudou muito a gente, né, como cidadão, como pessoa, como ser humano. O mercado de trabalho mudou muito. Eu acho que a gente cresceu, de certa forma, muito com a pandemia. O que você acha que foi mais importante? Eu queria até dos dois falar nessa questão de pandemia hoje. Pode começar aí, Felipe. Eu acho que o mais importante foi a questão tecnológica. A gente vê que não tem como mais empreender sem ter as tecnologias mais avançadas. Isso é verdade. Né, que estão aí disponíveis, muitas delas são gratuitas, então a gente precisa saber manusear essas tecnologias, né? E é muito comum hoje em dia você ver uma pessoa que às vezes não sabe usar um e-mail, não sabe, né, fazer coisas assim que a gente imagina que é tão simples, mas não é. Porque não existe para muitas pessoas essa alfabetização na tecnologia. Né? A gente viu com a pandemia que sem tecnologia a gente não conseguiria viver. Né? Desde do pedir a comida até trabalhar. O iFood cresceu nessa pandemia, né? Vamos falar a verdade? Sim, a questão das reuniões, né? Eu dei aulas online, então... E um dos grandes desafios, né, nossa, é, por exemplo, será que o aluno tinha internet em casa? Será que o aluno tinha um computador? As escolas sofreram. A gente tinha muita diferença nesse sentido. Tinha aluno que tinha toda a infraestrutura, o quarto, o computador, a câmera, e tinha um que só tinha um celular que pegava a internet do vizinho. Então, ou seja, a pandemia mostrou o quanto que a sociedade está desigual em termos de acessibilidade, de saber usar, né, saber usar com um propósito, né? E, por exemplo, ano passado a gente ofereceu um curso de empreendedorismo digital para mulheres, né? Era um programa que a nossa incubadora possui, que é o Teresa de Benguela. A gente ofereceu esse curso, 40 vagas, apareceram mais de 200 inscrições. Porque assim, a gente viu, a gente surpreendeu, né, o quanto que essa questão das redes sociais é importante, né, para o empreendedorismo. E a gente sabe que, por exemplo, se você hoje vai fazer um curso de marketing digital, muitos deles são muito caros. Muitos, do calcanhar de Aquiles de qualquer empresa hoje é o marketing digital. E né? muitas empreendedoras, né, não têm as condições de custear. Então é importante também haver cursos, né, gratuitos para populações mais vulneráveis, para ensinar a usar essas tecnologias que estão disponíveis. Né? Então, acho que hoje o grande desafio, inclusive é uma das demandas da incubadora, essa questão tecnológica, essa questão da informatização. Inclusão, né? Digital, né? Acho que sim, a economia 4.0, que todo mundo fala hoje em dia, né? Uma das demandas é justamente essa, assim, de saber integrar a tecnologia, porque a tecnologia também pode baratear muitos custos, justamente quando ela torna os processos mais eficientes, né? Aumenta a produtividade, melhora o canal de comunicação. Então, a tecnologia pode trazer muitos benefícios. E hoje em dia, o empresário que começa um empreendimento, né, sem considerar a tecnologia, ele também vai estar com vários sérios problemas. Eu vejo hoje que, eu falo pelo meu escritório, mas eu vejo isso em várias empresas.
Hoje a gente tem um setor de marketing que tem várias pessoas só para lidar com o marketing. Isso há anos atrás não tinha, e a pandemia intensificou isso. Antigamente, marketing digital era só postar no Facebook, no Instagram. Hoje em dia, marketing digital é muito mais do que isso. É site, gente, tráfego, é uma coisa super complexa. E era algo restrito a empresas grandes, que tinham exatamente. capital para investir. Então, a massificação da tecnologia torna hoje acessível. Só que as pessoas, às vezes, não têm, às vezes, a oportunidade de ter um curso, de se capacitar para isso. A quantidade de curso que saiu também, né, gente? Vamos falar a verdade? Hoje em dia a gente está realmente, a era digital, parece que chegamos na era digital. O metaverso que agora... Porque, é igual o Felipe falou, né? Na pandemia, quem não foi para esse caminho, ficou muito difícil. Né? Então a gente precisou voltar muito para esse caminho. Só que eu acho que vai mais além, né? Hoje, quem tem uma internet e um celular, ele tem muita informação gratuita, né? Dentro de vários sites, dentro do YouTube aí da vida, que tem várias informações gratuitas. Hoje você pesquisou, você encontra. Então falta também esse entusiasmo, essa dedicação para buscar. Porque hoje tem várias e várias aulas que dá para você fazer um próprio curso seu usando aula gratuita. Mas assim, voltando para essa parte da tecnologia, foi o que mais a maior dificuldade. Eu não tinha conhecimento com a tecnologia, eu não gosto de estar na frente de uma câmera e falar com ela. Isso tudo para mim é muito novo. Então, quer dizer, então eu não gosto. Já então, foi uma adaptação que você teve que fazer. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso voltar para as redes sociais. Então, eu estou nesse trabalho. E nisso eu vi uma oportunidade. Onde eu estou com um parceiro, que a gente está desenvolvendo um trabalho para fazer esse tipo de curso. Porque a empresa possa pagar uma mensalidade pequena para ela desenvolver dentro da empresa dela. Tanto, né, a sua mídia, tanto o seu tráfego de vendas. Então, ela vai aprender dentro da empresa com o seu profissional, que aí fica um custo bem baixo. Sim. E ela vai desenvolvendo e ela faz da forma que ela quer. Ela busca as cores que ela quer, ela busca do jeito que ela quer, ela vai vender o produto que ela quer. Então, quer dizer, ela vai ter entendimento pleno como funciona, né, o digital. Olha que legal. Eu falo que, para muitos dos meus clientes, que esse lado digital, porque quando eu falo clientes, eu falo empresas, né? Da importância do digital. Eu tenho amigas minhas que eu vejo que elas têm dificuldade às vezes, e ela trabalha com o público também, ela tem dificuldade às vezes de postar uma foto, o medo de aparecer, você falou do medo, o medo de aparecer de frente à câmera é um negócio que é muito comum hoje, e até os nossos próprios concorrentes eu vejo que eles têm resistência, então isso é uma coisa meio que geral também. Qual a porcentagem será que tem de pessoas que gostam não é que gostam, mas que tem essa facilidade de estar de frente à câmera, tá aparecendo? Eu acho que é uma dor, eu acho de certa forma. Medo da crítica. A medo da crítica, exatamente. E a gente é autocrítico, né, também. Com certeza. Você ouve a sua voz, você não gosta, você vê sua imagem, você não gosta, você vê seu cabelo, você não gosta. Então, isso tudo você é autocrítico. E uma coisa que nós estamos aqui conversando, esquecer que existe a câmera ali filmando, é uma coisa, mas depois na hora que você vai rever esse vídeo, eu falei essa palavra errada, o meu nariz está grande, meu cabelo... Então, quer dizer, aí você começa a autocriticar. Aí muitas pessoas, a maioria delas talvez, o que ela faz? Eu não vou mais. Agora essas pessoas são mais ousadas, mais corajosas, mais... Corajosa. Né? Aí ela não, eu vou enfrentar isso. O Érico Rocha fala um negócio muito legal. Feito é melhor que perfeito. Então, a pessoa tem tanto medo, às vezes quer tanto que seja perfeito que não faz. Faz. No meio do caminho você vai corrigindo. Vai chegar um momento que aquilo vai estar o mais perfeito que você consegue fazer. Né? Eu aprendo fazendo, eu sou assim. E a crítica, assim, ela está muito associada a você se sentir inferior ao outro. Então, quando você é criticado, você se sente inferior. Né? Então, a gente tem que lidar com esse sentimento, né? Esse medo, que na verdade é ilusório, né? Ele é virtual. Não é porque uma pessoa te criticou que você é inferior a ela, que você se diminuiu. Isso é né? Só você sabe o trabalho que você teve para estar ali fazendo aquilo, né? E você tem que se basear nisso, se fundamentar naquilo que você E aí, se você fez, volta isso né? para o mercado, construir um nome, construir uma carreira é difícil. Você constrói um nome dentro de um empreendimento, para destruir aquilo uma coisa errada que você faz, é muito fácil de você destruir toda uma carreira, todo um sonho. Por isso que é importante o empresário estar sempre consciente ali.
consciente de cada passo que ele dá. Igual eu estou batendo muito nessa tecla de questão de preço, porque para mim uma das coisas que mais machuca o mercado é um empresário ele não ter noção de que uma atitude errada que ele toma ali em relação até às vezes preço pode prejudicar todo um contexto, todos os outros empresários. E detalhe, ele molda a cultura de quem compra ali e acaba acostumando aquelas pessoas que criam uma cultura de fato, né? Quer dizer, olha o tamanho do efeito dominó que ele criou ali por conta de uma ação que ele não pensou. Olha, mas assim, você falando isso tudo aí, a questão das redes sociais, das pessoas, hoje cientificamente, 7% de tudo que você faz é o texto, é o conteúdo. Sim. Né? 38% é o contexto. É o que nós estamos fazendo aqui. Ninguém tem nada, nós estamos falando da nossa vida pessoal, nós estamos falando de cada um. E 55% é a verdade que você fala. Então, assim, olha a força para um palestrante, para um apresentador. Porque, na verdade, não adianta eu falar que eu bebo dessa marca de água, sendo que eu não bebo, mas só para vender. Hoje a informação é muito rápida, então está faltando com a verdade. É verdade. Então, deu do momento, eu falo errado. Tá, mas é meu jeito. É o seu jeito. Então, eu vou aprender, eu vou evoluir. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, mais eu vou aprender. Mas deu do momento que eu me coloco à disposição de ser eu mesmo, quebra muitas situações. Porque a verdade é 55% de todo apresentador, de toda pessoa que está dando sua face ali. Então, isso é o mais tranquilo, que eu me sinto à vontade. Na hora que eu lembro dessa possibilidade, eu falo, então, peraí, eu não vou perde falar a verdade. Né? Então, deu do momento que você fala, eu sou eu mesmo, eu estou aqui fazendo o que eu sei, o que eu entendo, é diferente. Agora, muitas pessoas começam a fazer um personagem. Aí, deu do momento que você começa a fazer um personagem, e nós estamos vivendo uma era tecnológica que todo mundo tem acesso, as pessoas também sabem que você está fazendo um personagem. Aquele negócio de frente à câmera, você está rindo, terminou, você já fechou a cara, maltratou uma pessoa, exatamente. Né? E tem 10 pessoas à sua volta vendo isso. Exatamente. Isso a gente vê muito. Eu fui esse ano na Casa Cor, o Felipe acho que estava comigo. A gente foi na Casa Cor, tinha um ambiente da Casa Cor que o ambiente era sobre os influencers. E esse ambiente tinha um vídeo passando que era exatamente isso. Ela era o dia inteiro gravando o vídeo, aí quando terminava ela estava triste, fazendo outras coisas, ela se maquiava, fazia o vídeo, quer dizer, ela vivia uma vida falsa para todo mundo, e a gente vê muito isso, às vezes até com a própria empresa, porque o influenciador digital, de fato, ele é uma empresa. Eu percebo isso assim, muito nessa questão da educação financeira também. Porque, por exemplo, é muito comum aquela pessoa, às vezes, que teve uma vida de escassez, abre uma empresa, começa a ganhar dinheiro, ganha status, aí começa a fazer o quê? Se endividar. Gastar demais. Aí começa a querer mostrar que ela está dando certo, a empresa está fazendo sucesso, aí começa a comprar o carro novo, a bolsa nova, a casa. Então, assim, tem que haver um acompanhamento também, até mesmo de um psicólogo. Acho que todo mundo tem que ter um acompanhamento de um psicólogo, de um coach. Eu acho que é importante, porque desculpa te cortar, mas o psicólogo é ciência, né? Para trabalhar a mente, né? Porque assim, quando você está num processo assim de criar uma empresa, se essa empresa está crescendo, está dando lucro, a tua vida está transformando. Então, assim, você já não é mais aquela pessoa, o contexto que você está não é mais o mesmo. Então, assim, a gente costuma procurar psicólogo quando a vida está ruim, né? Também tem que procurar nesse momento, porque você tem que saber lidar com esse novo mundo, né? E às vezes as pessoas não percebem. Você falou uma coisa interessante. Nós procuramos o psicólogo quando a gente está com problema, a gente só procura a Deus quando está com problema, a gente só vai estudar quando a gente está em apuros. Então, se a gente se antecipasse em relação, tivesse uma rotina de estudo, uma rotina de oração, uma rotina de tratar os outros bem, de financeira. Sim. Acho que esse é um grande problema também, que a gente tem que parar para pensar. E a realidade, a gente tem que mudar os termos, né? Dentro da psicologia positiva, a gente fala que primeiro é ter, né? Depois fazer, e depois ser, e depois transcender, né? Então, o ser tinha que ser no primeiro item ali. Porque, na verdade, depois que você ser um profissional revelante, já estruturado, com ciência, com conhecimento, não importa o que aconteça. É igual a questão do dinheiro. O dinheiro vai e vem. Sim. Mas se eu tenho uma mente próspera, financeiramente falando,
eu vou buscar ele de volta, porque eu tenho a mente aberta para isso. Sim. E tem muita gente que o dinheiro vem, mas ele tem uma mente de escassez, de ilusão. Aí ele começa a ganhar 10 mil por mês. Ele fala, não, eu posso comprar um carro caro e vou pagar uma parcela de 5, 60 meses. Mas daqui 3, 4 meses vem a dificuldade. E aí? Então voltar é muito mais difícil do que você está crescendo. Sim. Assim, é muito comum você ver até mesmo os empresários na hora de estabelecer o prolabore, né, que é o salário dele. Ele tem que pensar o quanto eu pagaria para um gestor, o quanto que o mercado hoje está pagando, né, para um gestor de uma empresa do meu porte, do meu setor. Ele tem que receber o valor de mercado. Só que por ele estar lá sendo o dono e tudo mais, ele quer, às vezes, colocar um prolabore que está muito acima do mercado. Aí, qual que é o problema disso? Você está penalizando a empresa. Porque a empresa está pagando para um funcionário, pagando um valor muito alto para um funcionário, né, que na verdade não comporta. Né? E aí entra essas questões. Né? Se a pessoa não tiver essa consciência, esse autocontrole, né, de que ela tem que, na verdade, não penalizar a empresa, né? Porque é a galinha dos ovos de ouro dela, né? E também não misturar finanças pessoais com finanças da empresa, né? Não isso é um grande problema. Usar dinheiro do caixa da empresa para pagar uma conta de luz da casa dele. Isso é muito importante também, né? Pagar a escola, eu já vi muita gente fazer isso. E aí é onde as empresas acabam se descontrolando. Isso os nossos pais, se for pensar bem. O meu pai, sei lá, os tios, eles têm essa configuração de gestão ainda, que eu acho que agora já vem mudando. Eu acho que as pessoas hoje estão muito mais conscientes do que antigamente, né? Graças a Deus. É aquela questão que eu falei, a vida pessoal, a vida profissional, ela se entrelaça, né? Muitas empresas são dentro da sua casa, né? Às vezes você pegou uma área ali da frente, fechou e montou sua empresa ali, então é muito fácil misturar. Né? Então, essa é uma questão de cultura e capacitação também, né? Você buscar separar essas duas coisas, né? É verdade. Gente, eu queria agora aproveitar que a gente já está quase encerrando. Eu queria que vocês deixassem, cada um de vocês, um recado para quem estiver assistindo, que for empresário ou que queira abrir uma empresa. O que vocês acham que é mais importante hoje para deixar como recado para eles, até para eles também entenderem? Eu sou um empresário, o que eu acho que é importante hoje estar atento, ou eu vou começar uma empresa nova, o que é mais importante eu estar atento, porque como tudo influencia tudo, para eles estarem entendendo isso que a gente discutiu aqui. Olha, eu acredito que a gente pode deixar para os nossos ouvintes, né, principalmente essa força de vontade e dedicação. A gente só constrói algo se a gente tiver dedicação e determinação. É a persistência, diariamente. Eu até falo que qual que é a diferença do fracasso e o sucesso? É apenas desistir. Um grande empresário, ele nunca vai desistir dos sonhos dele. Ele vai tentar e tentar de novo. Mas se ele vê que não está adiantando daquela forma, ele precisa fazer algo diferente. Então ele tem que pegar talvez um caminho mais longe, mas que vai chegar. Sim. Então né, Steve Jobs até dizia, o que é foco? Foco é você não desistir do que você quer até para uma coisa melhor. Porque na sua jornada, talvez vai aparecer algo bem melhor. E talvez não é o melhor caminho naquele momento, porque você tem que começar do zero para começar, e você já está na metade do caminho do seu sonho, do seu foco. Então, o empresário hoje, para ele ser bem sucedido, ele tem que viver a empresa dele, ele tem que dedicar na empresa dele, ele tem que ter paciência na empresa dele, ele precisa pensar a médio e longo prazo também, não só a curto prazo. E para mim essa é a grande diferença, é a determinação e a dedicação para onde eu quero chegar. Essa, eu acho, sem dúvida nenhuma, é o diferencial para quem é um empresário de hoje. Concordo. E você? Eu falaria nesse sentido também, assim, de valorizar o seu tempo. Porque, assim, quando a gente é muito jovem, né? Tudo é novo. Então, cada dia é uma coisa nova que acontece e a gente vivencia aquilo, né? Aquela novidade. Quando a gente vai ficando cada vez mais, passa dos 20, dos 30... o dia vira uma rotina e as coisas parece que são mais previsíveis, a gente não tem tanta novidade, então o tempo acaba passando mais rápido, né? A gente já está em setembro, parece que foi ontem que o ano começou. Então, assim, valorize o seu tempo, porque o tempo ele passa rápido e ele não volta. Então,
As pessoas que hoje, às vezes, estão fazendo uma faculdade que não gosta, só para, às vezes, agradar o pai, a mãe, né? Ou, às vezes, fazer uma faculdade porque acha que é a faculdade que vai te trazer o melhor emprego, né? Se a pessoa, às vezes, tem uma ideia para empreender, mas tem medo, né? Ou tem vergonha, às vezes, né, de falar. Então, assim, nisso que você falou, se você tem um propósito, se você tem uma ideia, um objetivo, algo que você queira fazer, corra atrás. Não perca tempo. A gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo ou não, mas o tempo vai passar rápido de qualquer maneira para todo mundo. Então, valorizar o tempo. Isso aí. E, gente, livro. Quem está querendo aprender, vocês têm dica de livro que poderia estar dando pra gente? Tem algum livro que marcou a vida? Fala, esse livro aqui eu acho que é interessante. Então fica para os nossos ouvintes que quiserem aprender um pouquinho ou contratar, né? Eu quero também que você deixe seu contato aqui também, não é mesmo? Olha, tem um livro do José Roberto Marques, que é do IBC, o coach, e até vou deixar aqui vou te doar um para você, obrigado. E vou doar um para os seus ouvintes, depois você faz uma forma, já fica marcado, porque eu ganhei alguns dele e Seja Soluções dos Seus Problemas. Eu acho que esse livro é muito importante, esse livro é best-seller. Seja a solução dos seus problemas. Seja a solução dos seus problemas. Então, quem lê esse livro, ele vai ter um entendimento qual caminho deve seguir. E ele escreveu esse livro na pandemia para pessoas que estavam vivendo esse momento. E eu achei sensacional esse livro. Então, uma dica que eu dou para o empresário que vai começar, para o pai de família, para a mãe de família, para o filho. Esse livro, para mim, é um livro que volta a mente muito para esclarecer, né? Esclarecer muito, porque muitas vezes nós entramos num buraco sem fim por causa de poucas coisas. Até atendi um coach, ele falou para mim assim, que é o nosso cliente, né? Ele falou para mim assim, eu estou no fundo do poço e as pessoas ainda continuam jogando terra. Nossa. Eu falei, então aproveita essa terra e vai pisando em cima. Para sair. Para você vai sair desse buraco. Então, assim, essa é a realidade. Eu preciso ser, independente de criação, se eu nasci na família errada, não existe isso. Nós nascemos para ser transformação do mundo. Deus deixou bem claro que nós somos a imagem e semelhança dele, mas ninguém é igual a ninguém. A ciência provou que ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem seu DNA. Então, se todo mundo tem seu DNA, é porque você foi escolhido para ser diferente. E quem disse que não foi você que foi escolhido para fazer a transformação do mundo? Quem disse que foi você que não foi escolhido para fazer a transformação da sua família? Quem disse que não foi você que foi escolhido para mudar toda a mentalidade de uma cidade, de um país? Então, assim, o que você quer? Então, seja a solução do seu problema. Legal. Nossa, bom, gostei. E você, Felipe? Eu gosto muito de um livro chamado Mindset. Esse é um termo que muitas pessoas criticam porque às vezes não entendem, não sabem o que é, cai muito naquele jargão, né, de ser uma coisa trivial, mas na verdade é um conceito importante, né, que é a questão da mentalidade. Tem o livro Mindset da Carol Dweck, acho que é assim que fala o nome dela, que ela mapeia 2 tipos, né, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, né. E é interessante como ela traz essas 2 categorias e ela mostra assim, como que às vezes, se você tivesse usado uma palavra diferente, situações da sua vida teriam mudado, né? Atitudes diferentes, né? Então tudo começa da nossa mentalidade, do que está dentro da nossa cabeça. Os pensamentos, né, se tornam emoções, sentimentos que se traduzem em palavras, em atitudes. Então, se dentro da sua cabeça a situação estiver toda bagunçada, né, toda desconfigurada, o seu redor também vai ser assim. Então, o mindset de crescimento, né, a mentalidade de crescimento vai justamente entender que o seu resultado é fruto do seu trabalho, né, que você pode aprimorar, que você pode melhorar, que você pode aprender coisas novas, né, que não existe essa coisa de você nascer com um dom, com um talento e morrer com aquele... Não é necessariamente assim. Todo mundo pode aprender. Né? Não é definido. Nós somos pessoas que estão... O ser humano está em crescimento, desenvolvimento, né? E muitas pessoas têm essa mentalidade fixa de que você nasceu assim, você vai... Ou você é bom em exatas, ou você é bom em humanas, e você não pode aprender outra coisa. Não, sabe? Então, assim, esse livro ele desmistifica muito essa mentalidade. Eu acho que é interessante. Boa dica, então. Gente, o contato de vocês, para quem está ouvindo, quiser entrar em contato, mandar uma mensagem, não stalkear, mas uma mensagem, vocês querem passar o contato de vocês?
Sim, o meu é o Euler Marcos Ribeiro, né, tanto no YouTube quanto também no Instagram. Você pesquisando lá o Euler Marcos Ribeiro, você vai encontrar. E também tem um telefone, que é o 66-99216-3010. A gente está aberto a servir, a gente está aberto a ensinar, a gente está aberto a aprender. Então, fica à vontade para quem quiser nos acompanhar nas redes sociais e também quiser entrar em contato, coach, né? contratar um coach. Para falar comigo em relação à incubadora, a gente tem um site, né, da Ativa Incubadora, mas também pode entrar no site do IFMT, Campus Barra do Garças, lá tem o contato, tem o e-mail do nosso núcleo. E atualmente a gente está com um edital de pré-incubação. Ele está aberto para inscrições, só que esse edital é só para os nossos alunos. Mas a partir do mês que vem a gente vai estar viabilizando um outro edital, que aí já é de incubação, que aí já é aberto para o público em geral, né? E quem quiser participar futuramente é só ficar de olho nas nossas redes sociais, no nosso site, né? Que lá vai ter todas as informações. Muito obrigado, pessoal. Quero agradecer vocês. E quem quiser ter mais informações também pode mandar mensagem no nosso Instagram, que é o Pode Isso Aloísio, né? Ou na minha rede social do meu escritório, que é com Alma Arquitetura. De qualquer forma, eu agradeço todo mundo que ficou aqui até o final. Obrigado vocês por terem participado do primeiro episódio do Pode Isso Aloísio. E obrigado, gente, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.